Há 3 anos atrás, um terror indescritível se espalhou pelo mundo. Monstros imunes às armas humanas desafiavam a marinha, deixando apenas os caçadores capazes de enfrentá-los. Numa floresta onde a marinha observava, um grupo de caçadores lutavam desesperadamente contra gigantes formigas. O destino da vanguarda humana pendia sobre o fio da morte, enquanto os caçadores munidos de magia de fogo viam seus esforços em vão. As formigas avançavam impiedosas, devorando-os um por um, com o desespero marcado nos olhares, pois seus níveis eram baixos demais para resistir. No momento mais sombrio, quando a esperança definhou, um poderoso mago de cura surge para salvar o grupo ferido. Enquanto ele cura os feridos, as formigas atacam, mas um companheiro do grupo lança raios nelas, enquanto os amigos do mago todo de rank E iniciam a batalha contra as ameaçadoras formigas vermelhas. Quando acreditavam ter vencido todas, surge uma formiga branca, autodenominada líder do exército de formiga, enquanto Byung cuida dos feridos. Seus aliados Yuri e Eusek investem com toda a sua força contra a líder. Num ataque feroz, Yuri derruba a formiga branca, mas são surpreendidos por mais formigas brancas emergindo. Yuri e Eusek expandem suas forças ao extremo, investindo toda a sua determinação contra as formigas brancas. Na região próxima, o mestre Koi lidera seus caçadores para enfrentar o enxame das formigas. Há mais de uma década, uma série de portais surgiram, conectando o mundo humano a uma dimensão alternativa. Do outro lado desses portais habitavam criaturas estranhas conhecidas como monstros mágicos. Apenas aqueles dotados de habilidade para enfrentar esses seres imunes às armas convencionais foram chamados de caçadores. Esses indivíduos foram classificados em ordem decrescente com base no poder mágico contido em seus corpos, classificado como rank S, A, B, C, D ou E. Contudo, uma vez despertado esse poder, nenhum esforço individual seria capaz de aumentá-lo. 3 anos depois, no presente, um chamado ressoa. Kian, faz tanto tempo. Opa, não é o Park? O que faz aqui? Ele explica que sua esposa está grávida pela 2ª vez e precisa juntar uma boa quantia em dinheiro. O ar se anima. Ué, é o Sung? Todos presentes começam a saudar Sung, alguns surpresos por ele ter aparecido mesmo com frio. O outro cara que estava conversando com Park pergunta se Sung já comeu, e a resposta é afirmativa, indicando que teve uma boa refeição. Park vira para o camarada Kim e pergunta sobre Sung, qual é a dele? Esse cara é forte? Todos cumprimentaram calorosamente. Kim ri e responde, pelo contrário, ele entrou logo depois que você saiu. Esse rapaz é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Park se surpreende. Mais fraco? Não seria mais forte? Kim nega. Não, uma incursão num portal de rank E o deixou no hospital. Ele deve ser o caçador mais fraco de todos. Park questiona. De todos? Mas ele é fraco assim? Há um benefício em tê-lo aqui, já que, por ser fraco, a incursão será tranquila. Kim pede para encerrar a conversa ali. Não quer que Sung ouça. No entanto, Sung já ouviu tudo, afirmando que não pode discutir contra os fatos. Segundos após ouvir a conversa, alguém exclama: ai não, Jinwoo, se machucou de novo. Joey pergunta a Sung o que aconteceu com o rosto dele. Ele responde: o que acontece normalmente. De forma repreensível, ela diz: você precisa tomar mais cuidado, Sung Jinwoo. Ela ficou sabendo que ele foi parar no hospital. Jinwoo explica que era um Mandungyo de rank E e que foi o único a se machucar. Joey questiona: não tinha um mago de cura? Sung explica que todos eram de ranks mais altos e não viram a necessidade de levar um caçador de cura. Isso deixa Jinwoo ainda mais chateada, dizendo que eles só pensam neles mesmos, mas Sung diz que está tudo bem, a culpa é dele por ser tão fraco. Chegou o momento de entrar na raid. Na frente do portão, um homem chamado Song expressa o desejo de liderar a incursão e todos concordam devido à sua maior habilidade. Com isso, todos entram na raid. Um homem de terno aborda o presidente da Associação dos Caçadores, indagando sobre a situação com o governo. O presidente relata que foi o mais do mesmo, os Dungeons Break são um problema, mas o governo ainda quer os recursos coletados dentro delas. Ele menciona as pedras coletadas dos monstros derrotados, pedras de essências, elas têm um valor imenso. Na Dungeon, com grande esforço, Sung consegue obter uma dessas pedras, no entanto é atacado por um Goblin.
Ele se defende, mas sua faca de nível baixo se parte ao impacto, deixando-o vulnerável ao ataque do Goblin. Park aparece em um instante, lançando o Goblin para longe com sua espada poderosa, indo atrás do próximo monstro, enquanto pede para Joey cuidar de Jinwoo, caindo gravemente ferido no chão. Joey promete fazer o seu melhor para curar Sung. As pedras de essência são coletadas de monstros de alto nível e podem ser transformadas em armas e equipamentos poderosos. Já os cristais de manas, embora tenham usos semelhantes, são menos potentes. No entanto, o governo está interessado em um uso diferente, como uma nova fonte de energia, revela o presidente da associação, sendo mais segura que a nuclear, mais eficiente que a hidráulica, eólica ou geotérmica, não polui a atmosfera como os combustíveis fósseis. É a fonte ideal de energia limpa. Estão buscando uma forma de gerar eletricidade usando essas pedras de essência e cristais de mana, uma rara fonte de combustível que apenas os caçadores conseguem coletar. Na raid, o grupo de Jinwoo consegue derrotar o chefe da Dungyo, enquanto ele continua sendo curado. Enquanto Joey trata os ferimentos de Jinwoo, ela pergunta: Jinwoo, você não continua sendo um caçador só por teimosia, né? Se continuar assim, é questão de tempo até algo pior acontecer. Você não está machucado apenas na barriga, é no corpo todo. Sung pede desculpas, mas ela diz que não quer um pedido de desculpas, está preocupada com ele. Os caçadores coletaram todos os cristais, mas Park lamenta que não conseguiram muitos cristais de mana, o que resultará em um pagamento inferior. Observando seus companheiros, Sung percebe que acabou com apenas uma pedra de essência de rank E. Para piorar, quase morreu por causa dela. De repente houve um chamado: "Ei, olhem isso!" Diante de um buraco, todos se questionam: uma caverna? Um túnel? Parece que vai bem fundo. Uma Dungyo dupla, é? Alguns se animam, pensando que isso significa mais lotes de cristais para eles. O chefe informa que, ao depararem-se com casos assim, o procedimento padrão é aguardar ordem da Associação de Caçadores. Entretanto, alguns colegas discordam, explicando que quem for depois pegará os itens melhores. Para complementar, afirmam que ainda faz parte da Dungyo de rank D, que não devem apresentar muitos problemas, além de não terem encontrado muitos cristais de mana. Decida então fazer uma votação para prosseguir ou não. A votação é acirrada, terminando empatada, restando apenas Sung para desempatar. Sung Jinwoo pondera sobre a situação. Com seus pais desaparecidos, ele é o único a sustentar a família, precisando pagar o tratamento da mãe e a faculdade da irmã. Apesar da masmorra de rank D ser difícil para ele, Sung precisa do dinheiro, dando seu voto para continuar. Enquanto isso, um jovem coloca a mão no cristal preto para verificar seu rank. No corredor, vários novos caçadores que fizeram testes de rank, atraindo interesses das guildas em busca de caçadores de nível alto. Nas ruas movimentadas da cidade, dois indivíduos em uma moto em alta velocidade roubam a bolsa de uma mulher. Ao virar a esquina, satisfeitos com o roubo, deparam-se com uma mulher parada no meio da avenida. Os ladrões ameaçam atropelá-la se não sair dali. Com suas habilidades, a mulher salta sobre a moto, pega a bolsa roubada e faz os ladrões perderem o equilíbrio, caindo da moto. A dona da moça corre até a mulher, agradecendo por recuperar seus pertences. Logo, a multidão reconhece a mulher como Chae-hee, uma famosa caçadora de rank S. Diante do tumulto que se forma ao redor dela, Chae-hee não vê outra opção senão escapar pulando pelos prédios com suas habilidades. Na Dungyo, o grupo de Jinwoo continua caminhando pela caverna, informando que já estão no buraco há cerca de 40 minutos. O portão só aguenta mais uma hora após a derrota do chefe, o que isso dá apenas 20 minutos para derrotar o próximo chefe. Sung se desculpa com Joey por estarem procurando o chefe porque ele votou a favor. Ela responde: não precisa se desculpar comigo, então não peça desculpas. Sung pergunta se ela realmente está bem. Joey responde furiosa: é claro que não. Já se esqueceu? Ela continua dizendo que se o ataque anterior tivesse acertado um pouco acima, Sung estaria morto. Ela mal conseguiu curar os braços e as pernas dele, chamando a situação de absurda. Questiona se nada atingiu sua cabeça, pois foi o que pareceu para ele votar a favor depois de ser gravemente ferido minutos atrás. Sung pede desculpas e reconhece que, por ter um caçador de cura de rank B como a Joey com ele, ela o salvou várias vezes da morte.
Joy afirma que Ji-hoon deveria pelo menos mostrar sua gratidão por ela salvá-lo toda vez. Sugere algo como convidá-la para comer juntos, mas são interrompidos por um grito anunciando que chegaram ao destino, dizendo que é raro encontrar uma porta de verdade naquela localidade e todos entram nela. O presidente da Associação de Caçadores faz uma palestra para os recém-despertos. Ele menciona que entre eles há aqueles que decidirão se tornar caçadores e outros que preferem não seguir esse caminho. Apesar de mais de 10 anos terem se passado desde o surgimento dos portais, ainda há muito mistérios a desvendar nas Dunghios. Ser um caçador é arriscar a vida, mesmo os mais habilidosos não podem se dar o luxo de baixar a guarda. Ele enfatiza que não podem se tornar arrogantes nem descuidados para sobreviver. Esse conselho é essencial e, curiosamente, pede que tenham medo. Na sala do chefão, as tochas são acesas voluntariamente. Estátuas gigantescas enfeitam a entrada, outras menores estão ao arredor e uma se destaca por ser o dobro do tamanho das demais. Situada ao fundo da sala, o grupo observa a sala, questionando sobre as estátuas que parecem ser antigas e algumas delas possuem instrumentos. Sung Ji-hoon fica parado, absorto, observando a estátua maior, impressionado com seu tamanho. Outros ficam assustados, comentando sobre o quão assustadora ela é. A tensão aumenta quando um dos indivíduos encontra uma estátua segurando uma pedra com escrituras intitulada Os Mandamentos do Templo de Kartenu. 1. Venere a Deus. 2. Louve a Deus. 3. Profere sua fé em Deus. Joy, aterrorizado, puxa Ji-hoon, afirmando que a estátua maior virou os olhos e está os observando. Enquanto isso, os mandamentos continuam sendo lidos ao fundo, advertindo que aqueles que não seguirem esses mandamentos não sairão vivos. Ji-hoon olha para a estátua e vê que está na mesma posição, convencendo-se de que deve ser imaginação de Joy. Então um barulho estrondoso ecoa e a porta se fecha. Um membro da equipe, revoltado por não terem ouvido seus avisos inicial, vai em direção à porta dizendo que está fora e deixando claro que, se houver tesouros, não tem interesse. Quando ele toca na porta, uma das estátuas se move, atingindo-o em cheio. O rosto de terror é visível em todos os que estão dentro da sala. Gritos de desespero ecoam. Como vamos lutar contra essas coisas? A angústia e o medo tomam conta do grupo. Sung, paralisado de terror, começa a pensar: o homem que acabará de morrer era de rank D. Pode não significar nada, mas era mais forte que eu no meu rank E e foi instantâneo. Ele fica angustiado. A Dunghill era classificada como rank D. Não deveria existir monstros como esses aqui. Se as estátuas estão movendo, ele vira lentamente a cabeça para olhar a maior estátua, repleto de medo, respirando pesadamente. Nada acontece até que a estátua volta a olhar para ele. Sung Ji-hoon já esteve à beira da morte muitas vezes. Na primeira raid, se separou do grupo e acabou preso. Foi atacado por um monstro de rank E e passou semanas no hospital. Também quase morreu no labirinto. Por mais baixo que fosse o rank da Dunghill, sempre foi vida ou morte para ele. Os caçadores normalmente vendem as pedras de essência e compram equipamentos maiores para enfrentar os monstros mais fortes e obter recompensas maiores, mas a faca meia boca foi o máximo que ele conseguiu comprar. Se ela se quebrasse, seria obrigado a lutar desarmado. Além disso, seus tênis estavam todos rasgados. Dia após dia aguentou a ridicularização, apostando sua vida pelo sustento. Aprendeu a ficar atento e buscar oportunidades para sobreviver. Talvez seja por isso que Ji-hoon percebeu que a estátua iria atacar. Ele grita para todos se deitarem no chão. A estátua então libera um devastador poder, destruindo tudo à sua frente, deixando todos aterrorizados com o tamanho do horror. Sung se pergunta mentalmente o que está acontecendo aqui. Como tal barbaridade é possível? Estamos presos? Esse é o nosso fim? Vamos morrer? Estamos mortos? Ecoam seus pensamentos. Ele olha para a maior estátua, transmitindo um olhar tenebroso. Tenho certeza, eles vão nos matar. A pergunta ecoa na mente de Sung: o que é aquela coisa? Enquanto os outros clamam para saírem rapidamente dali, um aviso surge: espere, você também pode acabar morto. Indignado, Sung pergunta: então, o que vamos fazer? E a discussão começa em meio ao pânico. O líder do grupo intervém, pedindo que todos fiquem parados.
alertando que se moverem, as estátuas atacarão novamente. O líder se aproxima de Ji-Hoon, reconhecendo que, se Sung não tivesse percebido, todos estariam mortos. No entanto, Sung se assusta ao ver que o chefe perdeu um braço no ataque, solicitando a Ji-Hoon que a estanqueie o sangramento. O líder menciona ter enfrentado 2 ou 3 Dungyos de rank B, acreditando que a estátua seja um adversário de rank A ou S. Ele destaca os mandamentos escritos na pedra em referência ao deus. Logo, Sung supõe que o deus mencionado na pedra seja a estátua diante deles. Enquanto isso, na escola, a irmã de Sung pergunta a seu amigo o que ela estava fazendo, porque estava quase se atrasando. Ela responde vagamente, nada em especial. Ela pergunta a Tina se seu irmão é um caçador. Respondendo, ela menciona que ele é um caçador de rank E, o que explica seus experimentos constantes. Curiosa, Dina pergunta por que sua amiga fez aquela pergunta sobre seu irmão. A resposta é vaga, afirmando que ela pode fazer melhor que o irmão de Dina. Na Dung, o chefe pede para todos se acalmarem e procurarem uma saída, mas é interrompido por um grito desafiador: "Eu não vou morrer aqui." Outros alertam que não podem se mexer, mas o rapaz determinado afirma ter confiança em sua velocidade e corre em direção à porta. No entanto, é incinerado em segundos pela estátua antes de alcançar a saída. Ao testemunhar isso, Ji-Hoon conclui que as estátuas podem aniquilá-los a qualquer momento, e se quiserem, como pisar em formigas. Contudo, ele se questiona por que as estátuas não os matam imediatamente, já que seria fácil para elas. Refletindo, Ji-Hoon pensa que elas poderiam matá-los, mas optam por não fazer. A maioria dos monstros ataca à primeira vista, mas algo é diferente ali. Ele se lembra da placa e pergunta a Song qual é o primeiro mandamento. A resposta: "Acho que é venere a Deus." Sung se levanta afirmando que a Dung tem regras próprias. De pé, encara a estátua que se prepara para atacá-lo. Rapidamente, Sung se abaixa, fazendo a estátua cessar o ataque. Percebendo o que descobriu, instrui a todos a abaixarem suas cabeças em direção à estátua. O líder pergunta se ele descobriu algo. Ji-Hoon explica que, enquanto estiverem com a cabeça baixa, a estátua não atacará. Propõe que venere a estátua e todos se curvam em reverência. Os olhos da estátua se apagam, revelando um sorriso arrepiante, deixando todos apreensivos. Ao ver que a estátua não reage, Park se levanta, ignorando o medo de Kim, que pede para ele ficar abaixado. Park ignora o aviso e, ao não acontecer nada, Kim se levanta, incentivando seus companheiros a fazerem o mesmo. A comemoração pela aparente salvação é interrompida quando a estátua começa a se mover, levantando-se do trono em direção ao grupo, aumentando ainda mais a tensão no ambiente. O chefe da equipe pergunta se ele tem um plano. A resposta é que ainda não pensou em nada. Enfatiza que é melhor não quebrar os mandamentos enquanto a estátua se aproxima deles, pisando intensamente. Lembrando que o segundo mandamento é louvar a Deus, eles se questionam de que forma vão louvar. Um dos integrantes que estudou etnologia se oferece para liderar e começa a rezar de joelhos diante da estátua. Enquanto ele exalta a estátua, ela para na frente dele, dá um breve sorriso sádico. Observando as expressões da estátua, Ji-Hoon percebe que a reza não se aplica a ela. Enquanto o homem reverencia a estátua, ela pisa sobre ele, trazendo o pânico de volta ao grupo. O medo se espalha, levando todos a buscar um lugar seguro. Joey, incapaz de reagir devido ao medo, segura na mão de Sung e eles correm juntos. Park vira de costa para uma estátua, hesitando se é seguro ou não. Infelizmente não era, e ele é eliminado em questão de instantes, aumentando ainda mais o pavor no grupo. Durante a perseguição da estátua, Sung Ji-Hoon desesperadamente pensa em como louvar a estátua
enquanto busca a resposta. Consciente de que não pode deixar Joy sozinha, procura pistas nas estátuas ao lado da sala, observando estátuas com armas e outras com instrumentos musicais. Descobre que a resposta está nas estátuas com instrumentos e grita para o pessoal se aproximar delas. O chefe é o primeiro a chegar, louvando a Deus na sala com seu instrumento. Kim se junta em outra e Sung e Joy também chegam. No entanto, a estátua não toca quando são duas pessoas. Ele pede para Joy ficar ali enquanto corre para a próxima estátua, na esperança de chegar inteiro. A estátua gigante percebe Jin-Woo e começa a pisar em sua direção. Ao chegar na estátua com o instrumento, a estátua gigante pisa nele, mas Jin-Woo consegue se esquivar no último segundo. Seus companheiros alertam que não é ali, indicando que a estátua correta está ao seu lado. A estátua com o escudo ataca por trás, fazendo Joy entrar em desespero, gritando pelo nome de Ji-Hoon. Ji-Hoon começa a se rastejar gravemente ferido em direção à estátua com o instrumento musical. Como seu último ato, a estátua maligna ergue o pé para pisar nele, mas ele tenta alcançar a estátua na sua frente até o último segundo. A estátua Deus pisa ao lado de Ji-Hoon e a estátua com o livro que Sung alcançou começa a cantar. Eu acho que isso que significa louvar a Deus, diz Sung. Com todas as estátuas musicais cantando, a estátua gigante volta a sentar no trono. Preocupada, Joy corre até Ji-Hoon perguntando se ele está bem. Ele responde, não sei como, mas sim. Joy faz uma expressão de terror ao perceber que Sung perdeu um pedaço da perna no ataque da estátua. Sung olha para a perna indiferente, sem mostrar reação. Joy se esforça para curar a perna de Jin-Woo. No entanto, ele diz, já está bom, eu ficarei bem, Joy. Mas Joy não aceita, exclamando, o que está dizendo? Eu vou te curar. Ela se esforça tanto que começa a sangrar. A situação na sala é um pesadelo para todos. Kim culpa o líder, dizendo que ele que tomou a decisão errada, sugerindo que talvez seja hora de assumir as responsabilidades. Uma mulher do grupo interfere, argumentando que Kim foi quem deu a ideia, e todos concordaram. Kim rebate, afirmando que decidiram juntos e lembrando que ela votou. O líder aceita a culpa, reconhecendo que a decisão final foi dele e que é responsabilidade por tudo o que aconteceu na sala. Observando a discussão, Sung pensa, não é o momento de discutir, ainda falta um mandamento. A estátua ergue a mão e tudo na sala estremece, surgindo um altar ao centro. Deixando todo perplexo, Sung comenta que eles sempre aparecem nas lendas para oferecer tesouros e sacrifícios aos deuses, conectando ao terceiro mandamento, prove sua fé em Deus. Kim fala, Sung, precisamos oferecer um sacrifício, não é? Apontando a espada para o líder do grupo, dizendo que é hora dele se responsabilizar pelas vidas dos companheiros perdidas. Alguns tentam interferir nas ações de Kim, mas ele pede para ficarem fora. Sem ter o que fazer, o líder aceita seu sacrifício para o deus. Sung pensa em voz baixa, o Sr. Song não é o único culpado. Nós votamos se viríamos aqui ou não. Song, o líder do grupo, se aproxima do altar e uma chama se acende. Kim fica perguntando o que vai acontecer dali em diante. Song olha para Sung, grita, querendo saber se tem mais alguma coisa que ele precisa fazer. Sung precisa examinar o altar para obter mais informações e pede a ajuda de 2 membros em sua frente para levá-la até lá, solicitando que o leve bem perto. Deixando os 2 apavorados, ele afirma que não vai acontecer nada e assim levam Sung até o altar, resultando em novas chamas. Song pergunta se Ji-Hoon descobriu alguma coisa e ele responde, ainda não. Perguntando se esperar ali será suficiente para alguém vir resgatá-los, explicam que, após uma semana naquela área, as estátuas devem se mover novamente, antes que alguém apareça. Há uma revelação crucial. Leva 7 dias para um portal se abrir completamente, um evento chamado de Dungeon Break. Durante esse período, monstros têm a chance de atravessar para o outro lado.
A missão das raids é derrotar o chefe da Dungeon e fechar o portal antes que o tempo esgote. Assim, se Ji-Hoon e seu grupo falharem, as terríveis estátuas podem adentrar o mundo deles. Enquanto isso, a irmã de Sung cumprimenta a atendente do hospital, confirmando que ela está lá todos os dias. Diante da porta, respira fundo e entra, compartilhando detalhes do seu dia com a mãe inconsciente na cama do hospital. Percebendo a necessidade de entender melhor como o altar funciona, Sung convoca Kim e Joy para se juntarem a ele, fazendo aparecer mais chamas de fogo que fecham o círculo, ativando novas chamas azuis com o raio que surgiu no altar. Enquanto isso, a porta se abre, revelando a possibilidade e desafios desconhecidos à frente. Uma chama azul se apaga e a estátua começa a se movimentar. O medo se instala, mas Sung Ji-Hoon, o observador, pede para que todos mantenham os olhos fixos nas estátuas. Ele compartilha uma estratégia simples: as estátuas param de se mover quando são observadas, comparando a uma situação a uma brincadeira infantil. A ordem é clara: não tire os olhos das estátuas. O grupo segue a orientação, mantendo a imobilidade das figuras de pedras. No entanto, uma mulher que ajudava Ji-Hoon, tomada pelo desespero, foge atravessando a porta aberta. Uma chama laranja se apaga e a porta se fecha um pouco. Song, o líder, questiona Ji-Hoon sobre o ocorrido e ele pondera: as chamas azuis estão se extinguindo com o tempo, mas as chamas laranjas só se apagou quando alguém escapou. Ji-Hoon suspeita de uma armadilha, percebendo que a sala testa a fé do grupo, alerta que a sala oferece uma esperança falsa após instigar o perigo. Contudo, um homem, incapaz de suportar mais a situação, solta Ji-Hoon e corre para a saída. Outra chama laranja se apaga e Ji-Hoon grita, implorando para que ninguém mais saia, consciente de que mais fugas podem criar pontos cegos na vigilância do grupo. O suspense se intensifica enquanto o enigma da sala continua. O líder exige uma explicação e Ji-Hoon fala a estratégia de manter os olhos nas estátuas, permanecendo imóveis até que as chamas azuis marquem o tempo seguro para sair. Kim, porém, levanta a dúvida de ficarem presos quando todas as chamas se apagarem, gerando complicações no grupo. Kim, emocionalmente abalado, desabafa sobre sua família e o desejo de voltar para casa vivo, pedindo desculpas a Ji-Hoon antes de fugir desesperadamente. A porta se fecha mais um pouco e Ji-Hoon, indignado, se pergunta o motivo. Com pontos cegos formados, as estátuas retornam seus movimentos e Ji-Hoon, determinada a sobreviver, exclama que já enfrentou desafios assim antes. O líder, compreendendo a situação, sugere que Ji-Hoon e Joy saiam, acreditando que as portas permanecerão abertas enquanto houver alguém na sala. Ele pede a Joy que cuide de Ji-Hoon por ele. Joy concorda, mas ao tentar se mover, percebe que suas pernas estão fracas devido ao esforço excessivo para curar Ji-Hoon. Em meio à iminente ameaça das estátuas, Ji-Hoon, apesar de incapacitado, instrui Song a levar Joy e sair da sala. Ambos relutam, mas Ji-Hoon, demonstrando coragem, faz uma promessa a Joy, entrega sua pedra de ranquear e insiste que eles partam para garantir a própria segurança. Joy, inconformada, recusa a ideia, mas Song, agindo com pragmatismo, nocauteia Joy para apressar a saída. Enquanto saem pela porta, duas chamas se apagam, sinalizando o sacrifício de um membro do grupo. Agradecendo por ser o único a enfrentar o destino, Ji-Hoon enfrenta as estátuas sozinho, pegando uma espada e desafiando corajosamente as criaturas. Seu último desejo é ao menos abater uma delas. As estátuas, armadas com lanças, machados e escudos, começam a atacá-lo, dando início a uma batalha desesperada no coração da sala. Sung Ji-Hoon, enfrentando seu destino iminente, é tomado por uma onda de lembranças de todas as vezes que foi considerado o mais fraco. Ele reflete sobre o esforço dedicado a provar a si mesmo, apesar das zombarias. Agora ele se vê diante da cruel realidade, lembrando-se das palavras de Kim,
e sua própria batalha pareceu mais forte, as estátuas impiedosas diferem golpes contra Ji-Woo, enquanto ele pondera sobre a gratidão falsa de Kim, questionando seu egoísmo por trás de suas ações. A dura realidade de sua situação contrasta com a noção de egoísmo do grupo, levando a Ji-Woo a refletir sobre o desejo compartilhado de todos por uma vida preservada, enquanto enfrenta o inescapável destino nas mãos das estátuas. No momento de desespero e ironia, Ji-Woo é brutalmente atacado pelas estátuas. Seu pensamento contraditório revela a profundidade de sua vontade de viver, contrastando com a autocondenação hipócrita. Contudo, quando a última chama se apaga e a escuridão toma conta, uma reviravolta surpreendente ocorre. Ji-Woo recebe uma notificação de uma missão secreta concluída, revelando uma oportunidade para se tornar um jogador. Mesmo diante da morte iminente, ele aceita a oferta em um instante crucial. Inscreva-se e deixe o like para não perder o próximo capítulo desta envolvente história e descobrir o desdobramento do destino de Sung Ji-Woo e dos seus amigos.